Agora o Inovar é um parto fora do eixo, desembarca em Minas Gerais. Dessa vez, claro, lamentando esse formato online que impede que a gente chegue perto do pãozinho de queijo, do cafezinho, para conversar aqui com a Mônica e usufruir dessa simpatia especial do mineiro, né? Quando recebe a gente em casa, hein, Mônica? Pois é, Patrícia, você vai ter que voltar aqui no formato presencial, hein? Porque conversar com o mineiro sem um pão de queijo, sem um café, é difícil. Próxima vez pra você. Opa, delícia. Bom, a Mônica Hall, que é cofundadora da Solids, que é uma das maiores HR Techs do Brasil, integra o ranking das 100 startups mais promissoras do país e já levantou no ano passado um investimento de 530 milhões de reais. Mônica, uau! Um investimento desse tamanho muda o jogo de qualquer startup. Eu queria saber o que aconteceu com a Solids depois disso. Diminuiu ou aumentou sua pressão? Engraçado que a questão de pressão... Eu tenho uma pressão interna tão grande que eu ainda não conheci alguém que me cobre mais do que eu me cobro. Então, assim... Sei como é que é isso. Não muda, mas é porque eu já tinha, assim, eu tenho uma expectativa já muito elevada. Mas o que mudou muito foi a questão da velocidade. A gente conseguiu acelerar e muito a nossa estratégia, né? Então, logo depois do aporte, a gente fez nossa primeira aquisição, né? Nosso primeiro M&A. E aí a empresa fica maior, né? Produto novo, pessoas novas, né? Aquele desafio, né, que tem sido uma experiência maravilhosa de integrar culturas, né, de comunicar essa nova fase para o cliente, né, o cliente que acompanhou o nosso crescimento, né, de fase de startup, agora embarcando numa estrutura muito maior. Então tem sido uma delícia essa fase, mas é uma fase assim... Talvez a pressão não tenha aumentado, porque eu já tenho uma pressão interna muito alta, mas a intensidade aumentou, né? Porque o crescimento é muito mais veloz, né? Porque aí você vai tendo que tomar decisões muito mais rápido. Exatamente. E o impacto, né? Ele fica cada vez maior, assim. Hoje vocês estão com quantas vidas que vocês chamam? De colaboradores? Não, de clientes. A gente já está batendo 3 milhões de vidas. Que legal, que legal. Isso eu queria entrar para essa história, porque a gente aqui no Inovar, a gente fala muito de propósito, né, Mônica? A gente, mais do que falar de números, e claro que isso chama muita atenção, mas a gente quer sempre conectar isso ao alcance de um propósito maior. A gente sabe que você tem muito isso na sua jornada. Conta para mim, você... Está com esse crescimento mais intenso, mais acelerado, te aproxima dos seus objetivos nesse sentido de propósito? Aproxima sim, porque qual que é o cenário que a gente encontrou quando a gente começou? A gente entende que o Brasil ele tem um problema muito sério de rotatividade, de produtividade, né? A gente sabe que as empresas podem contribuir muito mais e podem ter uma eficiência muito maior. E a gente sabe que isso passa pela boa gestão de pessoas. E aí só que a gente encontra um país sem essa consciência e sem essa cultura. A verdade não só os empreendedores, mas os executivos ainda não têm essa associação direta de que a boa ou a má gestão de pessoas pode ser a diferença entre você abrir ou fechar a porta do seu negócio, né? Então, quando a gente entra no mercado, mais do que vidas, eu acho que cada empresa, pequena empresa que a gente entra, que a gente melhora a produtividade, que a gente reduz o custo dela com pessoas e que a gente mostra um jeito mais eficiente de fazer gestão através das pessoas, a gente começa a entrar num propósito muito grande de gerar valor e riqueza para todo mundo que está envolvido. A gente deixa a pequena empresa mais forte, né? E o nosso país é um país de pequena e média, né? De cada 10 pessoas que são empregadas, quase 8 são empregados por uma pequena ou por uma média empresa, né? Então é urgente. Exato, por isso que eu te pergunto do propósito, porque o foco de vocês é pequena e média empresa, que é a economia do Brasil, né? Se a gente parar para pensar.
Exato. E é urgente, Patrícia. Tem empresas fechando por problemas de gestão. Muitas vezes a gente fala assim: o problema é fluxo. Quebrei por causa de fluxo de caixa. Aí você olha lá na composição de despesa, é folha. Aí eu falo: tá bom, você tá com problema de fluxo de caixa, mas o que você está fazendo com a gestão dessa folha, que é esse item tão importante na sua composição? Não tem um RH, não tem uma estratégia de gente. Sabe, a pequena e média empresa, a gente tem muita pressa, porque a gente não pode mais permitir que as pequenas e médias não sejam empresas competitivas. Porque não é nem só a questão do resultado para a empresa, pura e simplesmente. São as pessoas. De cada 10 pessoas no Brasil, 8 estão nas pequenas e médias. E essas pessoas, esses trabalhadores, eles merecem uma gestão de pessoas de ponta. Isso muda a vida. Uma boa gestão de pessoas faz com que as pessoas cresçam no ambiente de trabalho, encontrem oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, não só profissional, mas até pessoal. Então, assim, a gente não tem tempo a perder, né? Porque as empresas precisam realmente de mudar essa forma de fazer gestão de pessoas no país. É que quando a gente vê as pequenas empresas, especialmente, ainda são muito desestruturadas, né, Mônica? Muitas vezes é sempre um departamento dando conta de tudo, ou então tem um departamento mais estruturado, mas para lidar com o que é o produto, com o que é o serviço. E aí, quando se trata de gestão de pessoas, isso talvez fique em segundo plano. O que a gente vê agora com plataformas de RH, e com o crescimento da importância do RH, que eu acho que veio acontecendo nesses últimos anos, é essa democratização, de uma certa forma, né? A possibilidade de pequenas empresas terem acesso a plataformas e a esse tipo de serviço? Eu acho que a tecnologia é o grande instrumento de democratização desse novo jeito de se fazer a gestão de pessoas. É acessível. Hoje, qualquer pequena empresa ela pode ter a tecnologia de ponta. E essa tecnologia tem mostrado um novo jeito de fazer gestão de pessoas. Né? Então, muitas vezes as pessoas associam a tecnologia como tecnologia vai chegar, vai acabar com os empregos, né? Como as pessoas têm medo de tecnologia. Mas olha que curioso, através da tecnologia a gente está conseguindo cuidar melhor das pessoas dentro das empresas. Porque a tecnologia, ela traz o que para você nesse processo? Ela traz indicadores, um monitoramento mais preciso de cada um dos colaboradores, no caso? O que ela te traz? Olha que legal. No nosso caso, por exemplo, um software comum de RH, ele entrega indicadores, ele te dá uma visibilidade, né, dos processos, você faz um recrutamento e seleção muito mais assertivo. Mas a gente tem um diferencial, e isso é o que mais brilha os nossos olhos, que a gente tem também o nosso algoritmo, a gente fala algoritmo humano. Por quê? Porque a gente também faz um mapeamento de soft skills. Então, a nossa tecnologia permite com que o RH no tempo zero conheça profundamente quem são as pessoas que estão na empresa. Então, eu consigo, e a partir desse conhecimento, né, de quem são esses seres humanos, né, que estão dentro da empresa, eu consigo mudar a forma de um líder fazer a gestão, de uma empresa olhar para esse ser humano que tá lá dentro. Então, assim, para deixar mais concreto, a gente tem, por exemplo, dentro do software, o mapeamento comportamental. É um questionário que eu envio, em 5 minutos a pessoa preenche e eu tenho mais de 50 informações sobre ela. Eu sei como essa pessoa é motivada, qual que é o estilo de liderança, se é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida. Eu tenho informações que às vezes o gestor demoraria anos para perceber em relação ao colaborador. E essa inteligência, esse conhecimento profundo do ser humano que a tecnologia traz, permite com que eu construa uma jornada de gestão de pessoas muito mais eficaz. Então eu consigo colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu consigo fazer com que o gestor de pessoas ele tenha uma visibilidade de quem precisa de mais treinamento ou menos treinamento. Eu consigo observar como que está a motivação de cada pessoa. Eu consigo gerenciar um plano de desenvolvimento da pessoa, eu consigo colocar ali uma jornada da vida do colaborador na empresa. E isso sempre com os dados gerando informações e inteligência. Então, através da tecnologia, a gente está realmente conseguindo entregar uma nova forma de fazer a gestão de pessoas.
Porque a pequena e média, ela não conseguiria fazer sem a tecnologia, porque se você faz tudo isso sem a tecnologia, você precisa de muita gente, você precisa de um RH assim, extremamente complexo, especialista, e isso não atinge, isso não é uma realidade para o pequeno, né? Então, a nossa tecnologia, ela é extremamente democrática nesse sentido. E aí me diz uma coisa, o ecossistema de Minas, vocês são famosos pelo São Pedro Valley, a gente sabe que Belo Horizonte tem empresas que ganharam muita importância, né? De alguma maneira apoiaram essas decisões estratégicas que vocês foram tomando ao longo do caminho? Como é que você sente que o ecossistema apoia de alguma maneira essa história? Eu sou muito grata, sabe, aos empreendedores, né, daqui do ecossistema, assim, não só pela questão da inspiração, né, nós temos aqui empresas que nos inspiram demais, mas como também a parte da colaboração, né, então a gente tem uma comunidade onde os empreendedores realmente se ajudam, né, óbvio que existem momentos da empresa, né, onde isso é mais forte, a empresa cresce, isso vai acontecendo de outra forma, mas de maneira geral, a gente tem um ambiente aqui onde um empreendedor troca com o outro, ajuda o outro. Então, várias vezes antes de tomar uma decisão, eu ia nos empreendedores, tirava dúvida, perguntava, a gente tomava um café junto, sabe? Então, eu acho que Comi um pão de queijo, aquela coisa toda. E a gente percebe mesmo esse amadurecimento de ecossistemas, então que no momento são todos empreendedores em primeira fase de negócios, ou fazendo o negócio crescer, ou em fase de aceleração, e aí eles estão muito conectados. Depois de um momento em que eles recebem o aporte, tem uma pressão grande dos investidores, muitas vezes eles precisam olhar para os números deles e se voltar um pouco mais para dentro. Mas, de qualquer maneira, nesse momento em que vocês crescem, vocês passam a ser investidores também no próprio ecossistema, né? Mudando um pouco de posição, talvez. e é natural, né? Eu acho que em momentos diferentes você vai atuando com diferentes papéis, né? E é muito bacana. Então, assim, eu amo da mentoria, eu gosto, né? Tá no DNA, assim, eu separo parte do meu tempo para dividir, para trocar com os empreendedores, porque lá atrás alguém fez isso por mim. Alguém fez isso pelo Ale, né? É o give back, isso é orgânico. Total. E aí, nesse sentido, conta para mim, vocês participaram de processos de aceleração, além dessa troca com os outros pares aí de outras grandes empresas de Minas? Vocês foram participando de processos de aceleração que as pessoas possam se inspirar também? A gente participou durante muito tempo da Endeavor, né? Igual o Scale Up, nós fizemos acho que 3 vezes o programa. E isso é bacana, porque vai criando uma comunidade, então todo mundo, até hoje a gente troca muito no WhatsApp, né? Então a Endeavor sempre foi muito atuante, sempre nos ajudou muito. Tem algumas entidades locais aqui também, a própria Funsoft, né? Que é uma entidade local e que foi super importante na nossa trajetória em alguns momentos, né? Um momento super bacana foi até um programa onde eles customizaram um programa para empreendedores mineiros, né? Lá em Stanford, né? Então a gente foi para Stanford, ficamos um tempo estudando em Stanford. E foi uma entidade local que proporcionou e que estruturou e fez com que isso fosse possível, né? E aí lá em Stanford a gente também criamos muitos laços, aprendemos muito. E como é que você vê aí no ecossistema de vocês o papel das mulheres? Já tem mais mulheres por aí também à frente das startups como você? Tem, assim, proporcionalmente ainda continua, né? A gente tem uma disparidade, mas o que eu percebo é que tá ficando melhor, a gente tá evoluindo, né? Eu sou muito otimista em relação ao futuro, né? Sobre esse aspecto. Eu acho que cada vez mais você tem aumentado a participação, né? Você tem visto mais empreendedores, inclusive conseguindo, porque quando você olha a questão da participação ou não feminina, não tem como você desprezar o momento de escala. Então, quando você está na fase de startup, você tem uma participação feminina maior.
né? Eu já fui mentora de programas que metade das empreendedoras eram mulheres. Mas aí quando você vai um pouquinho para scale up, que é quando o próximo passo, aí você vê que a participação feminina vai só diminuindo. Aí quando você vai cada vez mais, que você vai subindo, né? Quantas empresas que abriram, que fizeram IPO são lideradas por mulheres? Quantas empresas que fizeram grandes captações? Então, à medida que a gente vai subindo, aí você vê que tem um trabalho muito maior a ser feito, né? E muitas vezes isso motiva o meu trabalho. Eu falo, quase ninguém chegou lá, então peraí que eu vou chegar. Mas a que custo, Mônica? Abre a porteira. Totalmente, eu concordo contigo, mas aí a que custo? Você acha que, qual seria a justificativa para isso, para ir reduzindo? Será que é a questão do equilíbrio família, trabalho, a pressão que uma startup exige, esse ritmo de crescimento que de fato traz uma pressão grande, que pode não ser maior que a sua pessoal, mas é grande demais? Conta pra gente da sua experiência, como é que tem sido para fazer esse equilíbrio? Eu acho que, assim, eu não tenho uma pesquisa, estatística, e eu não sei se alguém tem para explicar exatamente o que acontece, né? Mas eu percebo vários fatores. Eu acho que isso é Você não tem um problema só. Acho que tem a questão da vida pessoal e profissional, tem a questão da própria concentração, por exemplo. Tecnologia tem uma participação bem menor, né? Startups de mulheres, porque quando você vai olhar, o número de mulheres que se envolvem com tecnologia é bem menor. Né? Então, se você tem mas aí você tem razão quando você vê, às vezes, a ideia ou um negócio muito na fase inicial tem muita mulher. Conforme vai crescendo é que a mulherada vai embora ou não consegue investimento ou desiste. Então aí você vê que você tem que atuar em várias frentes, né? Que muitas vezes a frente está lá na educação. Quando a mulher começa a pensar qual caminho profissional seguir. Aí, só que não é só isso. Né? Aí tem a questão da vida, de conciliar da maternidade. A maternidade. Qual o nível de estrutura e de apoio que a gente tem para conseguir conciliar essas duas coisas? Esse é um fator que precisa ser pensado. Tem uma coisa que eu não entendo porque a gente quase não fala aqui no Brasil, mas que pega num nível absurdo, que é, por exemplo, horário escolar. O horário das escolas brasileiras, assim, praticamente você proíbe uma mulher de ter uma... Assim, são horários completamente descasados do mercado. Você não tem a cultura você não tem nem a cultura do ensino integral, né, ou de mais horas, e nem a cultura de part-time de trabalho. Então você tem um mundo do trabalho que não conversa com o sistema educacional brasileiro. E tem a questão cultural que ainda não é equilibrada entre as responsabilidades de pai e mãe, né? Que a gente, acho que está havendo um avanço em todos esses sentidos aí que você está falando, né? Mas ainda não é a realidade de hoje, né? Aí o que eu percebo, assim, a minha leitura, é que não tem um único fator. A gente tem que ir trabalhando em vários fatores. E aí vem a questão cultural. Aí você vai olhar empresas que são investidas. Tá? Historicamente, assim, ainda estatisticamente, né? Ainda, eu não sei como tá as estatísticas atuais. A última vez que eu parei para conferir, uma mulher tinha 10 vezes menos chance de captar investimento que um homem. Aí agora eu nem acompanho. Não sei como é que tá agora, mas tem a sensação de que melhorou, né? Então eu acho que assim, e por que isso acontece? Então tem questões que são culturais, que a gente precisa ir quebrando. É por isso que quanto mais exemplos a gente tiver, mais a gente vai mudando a própria cultura. A gente vai mudando o modo como o ser humano codifica e interpreta aquilo que ele está vendo. Né? Então é por isso que toda vez que uma mulher faz uma captação e uma grande captação, eu vibro. Porque eu sei que não é só pelo valor em si, né? Essa empresa liderada por mulher, mas eu sei que a gente está mexendo em várias coisas ali, né? As estatísticas vão mudando e aí a cultura muda, a percepção muda, né? Já tem estatísticas que mostram, né, que empresas que são lideradas também por mulheres, elas conseguem resultados diferentes. E aí você vai mudando todo um ecossistema e toda uma mentalidade.
E eu gosto de ser... É igual o avião quando cai, sabe? Às vezes a gente quer uma resposta simples para coisas que são complexas. Quando o avião cai, dificilmente é um motivo só, né? Você tem aquele parafuso com falha humana... E eu acho que é a mesma coisa. A gente não pode achar que é um fator só. Existem vários fatores. A gente precisa cercar todos eles com sabedoria e ter essa consciência de que todo dia a gente vai avançar um pouquinho. E aí, voltando ao assunto de você empreender ao lado do seu marido, você sente que vocês dois estão no mesmo patamar, até para o time, e aí fazendo essa mudança cultural, ou é uma luta diária para você também se impor, ou você colocar a cara para investidor? Como é que funciona isso aí? Não, luta nenhuma. Aqui a gente sempre foi muito bem resolvido. Primeiro porque a gente trabalha, e aí por que não precisa dar luta? Né? Você perguntou, eu não preciso me impor, porque eu sei exatamente onde eu sou forte e eu sei exatamente onde eu sou fraca. E aí é bom que é uma característica minha, apesar da gente ter perfis extremamente complementares, em algumas coisas a gente é muito igual, nós somos muito pragmáticos. Então, naquilo que é a minha força, que eu faço bem, quem faz sou eu. Né? Eu dou o passo à frente. E o Alê vibra com isso. Naquilo que é a força do Alê, que ele é bom e que eu não sou tão bom, ele faz. E ele tá na frente. Isso é muito bom, isso não me ameaça de nenhuma forma. E eu acho que essa talvez seja a metáfora de como que a gente tem que ver essa questão das relações, né? Uma relação ali entre dois CEOs, porque a gente é uma empresa que tem 2 CEOs, CEO e co-CEO, mas essa é uma metáfora de como eu entendo que as relações humanas devem acontecer. Um casamento, a sociedade ou qualquer coisa, né? Então, assim, tem coisas que eu dou um passo para trás e isso não me diminui em nada. Porque eu sou inteligente o suficiente, forte o suficiente para entender que em alguns momentos não sou eu que tenho que estar lá. Ou é meu time, ou é meu sócio. Porque isso é o melhor para o negócio. E eu desejo que todo mundo, né, todos os sócios, né, às vezes é uma relação entre 2 homens, 2 mulheres, como sócios, mas que todo mundo das empresas tenha essa consciência. Que às vezes a gente está com uma lógica tão de luta, né, de vamos lutar por um espaço, mas talvez o melhor caminho chega a pegar esse espaço e assim, vem cá, vamos lado a lado construir uma coisa junto. Talvez a gente em alguns momentos tenha que quebrar essa lógica que a gente está tão acostumado, né? Muito legal, porque eu acho que você traz essa segurança de você saber qual é o seu ponto forte e talvez as pessoas focando nisso, ficando mais seguras, elas deixem de ter essa atitude mais de insegurança, que não deixa de ser, mas mais belicosa, né? De ficar com receio do outro, porque a complementaridade é o que eu acredito, sim. A gente estuda empreendedorismo feminino, mas não é contra os líderes homens, de jeito nenhum. Eu acredito completamente nessa complementaridade. Acho que isso é um super exemplo. Óbvio que a gente não tirou do nada essa questão do ter que lutar, né? Existe todo um histórico que justifica isso. Mas eu acho que agora é hora da gente começar a falar, na fase que a gente está, no momento histórico que a gente está, né, na posição que nós estamos, está na hora da gente falar mais de completar, de dividir, de estimular mais o lado a lado. Né? Talvez isso faça mais sentido para o mundo que a gente vive hoje. Concordo 100%, adorei. Vou terminar com essa. Mônica, muito obrigada, viu, pelo seu tempo mais uma vez, um prazer falar contigo. A gente tinha se encontrado em Florianópolis rapidinho, tá faltando eu chegar em Minas para tomar esse café com pão de queijo. Te espero, hein? Obrigada, querida, um beijão para você, obrigada, sucesso. Tchau, tchau. Tchau.